Boa noite. Marcelo Teixeira é novo presidente do Conselho Deliberativo do Santos. Ele foi eleito nesta segunda-feira à noite na Vila Belmiro. Os nomes estão eternizados na galeria dos ex-presidentes. Marcelo Teixeira comandou o Santos de 1992 a 1993 e de 2000 até 2009. Otávio Adegas, em 1988. Os candidatos ao Conselho Deliberativo chegaram cedo. Entre eles, expectativa e muito respeito. São dois candidatos com serviços prestados ao Santos e a eleição é muito difícil, é imprevisível o resultado. O Adegas é um grande amigo, esperávamos até uma conciliação entre as duas chapas, não foi possível. Mas, de qualquer forma, hoje apresentamos a nossa proposta e eu acho que ao final do pleito o vencedor será o Santos Futebol Clube. A sala do Conselho Deliberativo ficou lotada em noite especial para o Alvinegro. A eleição da mesa diretora. Por 137 votos a 135, Marcelo Teixeira venceu Otávio Adegas e é o novo presidente. Prometemos mais uma vez honrar com o nosso nome, honrar o nome do Santos Futebol Clube com muita imparcialidade, com muita transparência e, acima de tudo, muita responsabilidade. Pela primeira vez, Marcelo Teixeira assume a presidência do Conselho Deliberativo do Santos. É o segundo cargo mais importante no clube. O presidente Marcelo Teixeira tem uma história no Santos, é um santista apaixonado. Não vamos desobedecer ao estatuto do clube. Vamos trabalhar sempre junto com o Conselho Fiscal para que não tenha nenhuma dúvida e nenhuma transação. Advogado, administrador de empresas e empresário da área de educação, Marcelo Teixeira substitui Fernando Bonavides. Retorna à cena política do clube depois de 8 anos. Sob o comando dele, o Santos quebrou um jejum de 18 anos sem títulos importantes. Conquistou o Brasileirão de 2002, repetiu a dose em 2004 e também faturou o Paulistão em 2006 e 2007. Agora, no Legislativo Santista, Marcelo Teixeira quer colocar em prática toda essa experiência para continuar contribuindo com o clube que está no DNA da família Teixeira. É uma experiência diferente, né? Porque nós já estávamos mais acostumados com a parte executiva. Quando meu pai foi presidente do clube, da diretoria, tanto do conselho também posteriormente, acompanhei bastante esse lado do seu trabalho. Acredito que, óbvio, eu vou precisar estudar bastante o novo estatuto e pretendo, inclusive, através desse estudo, dar oportunidade na formação das comissões permanentes para que essas comissões sejam técnicas e não políticas. As minhas ações nessa eleição não foram em troca de benefícios em cargos nas comissões. Se perguntar a todos aqueles que votaram no Marcelo Teixeira, nenhum deles hoje tem a vantagem ou a obrigatoriedade de fazer parte de uma comissão. Nós estamos livres para ouvir os grupos e essas indicações que sejam feitas nas comissões permanentes sejam pessoas realmente capacitadas para desenvolverem estudos, definirem trabalhos e apresentarem ao Egrégio Conselho o melhor resultado inerente às suas obrigações nessas comissões. A noite reservou outro momento importante para o Santos. O novo presidente, José Carlos Pérez, e o vice, Orlando Rolo, foram empossados. A posse simbólica foi durante a Assembleia do Conselho Deliberativo do Santos. O novo mandatário promete apresentar 2 propostas ao Legislativo Santista assim que assumir. Uma delas é antecipar a eleição de dezembro para outubro, para o clube ganhar 2 meses de preparação para a próxima temporada. A outra deve causar polêmica. Nós vamos propor ao Conselho Deliberativo a introdução de um artigo em que o presidente que pegar o clube com um determinado valor de dívida, se ele aumentar, ele paga do bolso. Exemplo, se pega com 400 milhões e entrega 420, os 20 milhões serão pagos não só pelo presidente do CG, como por todos os integrantes do CG. A diretoria eleita no último dia 9 para o triênio 2018-2020 segue o período de transição. Pérez espera anunciar em breve o nome do técnico, diretor executivo e reforços. Quem sabe, um presente de Natal antecipado. Tem coisa boa. Vai ter presente de Natal, se Deus quiser. Pelo menos é a nossa pretensão.
Um dos eternos ídolos do Santos, Pepe, indica o perfil do time para brilhar em 2018. O perfil do Santos é um DNA, como dizem, de time ofensivo. Então, o Santos vai ser sempre assim, mesmo que às vezes não consiga a vitória, mas sempre é o time que ataca mais. Uma operação da Polícia Civil que começou na manhã de ontem e terminou nesta terça-feira em 6 cidades da região, prendeu 253 pessoas e apreendeu 75 quilos de drogas. Uma das ocorrências registradas foi em São Vicente. Antes do flagrante, no bairro do Parque Bitaru, os policiais gravaram este vídeo que mostra Marcos Henrique Ferreira, de 19 anos, vendendo drogas em plena luz do dia. Tivemos significativas apreensões na cidade do Guarujá, na cidade de Praia Grande, na cidade de Santos. Algumas destas apreensões resultaram em prisões em flagrante de marginais surpreendidos durante a venda de drogas. Uma delas, inclusive, foi objeto de retrato fidedigno pelos policiais, que conseguiram, em meio às dificuldades durante a diligência velada, realizar a filmagem quando um criminoso efetivamente vendia substância entorpecente. Outra prisão de destaque foi em Praia Grande. Alex Alves dos Santos, de 31 anos, é membro de uma facção criminosa e planejava a morte de um policial militar. Em retaliação à sua efetiva participação em uma ocorrência de morte decorrente da intervenção policial durante uma ação legítima do Estado. Não suscita ainda qualquer responsabilização penal, uma vez que o fato não saiu da esfera de preparação, sendo ele, portanto, impunível até o presente momento. Em Cubatão, na Vila dos Pescadores, os policiais prenderam um adolescente de 17 anos. Ele é acusado de praticar roubos a veículos nas rodovias da cidade e agia junto com outro menor de idade. A figura física dele assim chama bastante atenção, porque ele é bem gordinho e ele tem os cabelos cortados em forma de cuia, como se fosse um índiozinho, né? E como ele sempre roubou com a cara limpa, então sempre vinha essa descrição. E nós conseguimos a identificação dele, ele sempre atuava acompanhado por um outro adolescente lá de Cubatão também, os dois da Vila dos Pescadores. E pelo menos em 40 ocorrências de roubo em rodovia, principalmente na rodovia dos imigrantes, sempre vinha a descrição desse gordinho, né? E aí nas diligências que nós fizemos, efetivamente nós conseguimos em pelo menos 10 roubos que ele foi reconhecido positivamente. A operação, que durou 24 horas, resultou na apreensão de 75 quilos de drogas, entre maconha, crack e cocaína. Um trecho de uma das principais ruas do centro de São Vicente foi interditado. A mudança é temporária para facilitar a locomoção de pedestres no período de compras para o Natal. A interdição, iniciada na última sexta-feira, divide opiniões. Tá ótimo, porque aqui tem um certo horário que é muito pico de gente, né? E aí já fica meio... Você atravessa para lá e para cá, criança, mulher, idoso. Tá bom assim. Tô achando ótimo. Nota 10. Por quê? Porque é perigoso entrar, ir carro para lá, vir para cá e atropelar as pessoas, né? Cada vez que fecha a rua, piora para o comércio, né? Vira um corredor, o pessoal passa e não vê, não fica perto da vitrine, os carros não circulam, quem não é visto não é lembrado, né? Eu acho que piora pra gente. Por causa da segurança também, que não tem muita. Mais tarde aqui lota. Ontem mesmo foi roubado aqui o celular, puxaram do bolso, nem vi. É muito ruim, tá muito... Antes não, era melhor, né? Ficava menos, agora não, ficava mais lotado, enche mais. Eu acho mais ruim. O trecho fechado provisoriamente fica entre a Praça Coronel Lopes, conhecida como Praça dos Correios, e a Rua Frei Gaspar, no centro da cidade. Tendo visto aqui agora na última semana, na semana de Natal, o fluxo de pessoas é muito intenso. Então, para dar mais conforto às pessoas e mais segurança nas compras, nós optamos por fechar. O tráfego de veículos fica suspenso até o próximo sábado. Até lá, só pedestres vão poder passar por aqui.
A gente está fechando das 8 às 24 horas e o comércio está funcionando até às 23, né? E sábado até às 18, que é a véspera de Natal. Processos de políticos do PMDB, que voltou a ser MDB, vão ser enviados para a Justiça Federal em Brasília. No Brasil, em 1 minuto, você confere esse e outros destaques. O Supremo Tribunal Federal decidiu retirar do juiz Sérgio Moro as denúncias de organização criminosa contra políticos do PMDB sem foro privilegiado. Entre eles, o deputado cassado Eduardo Cunha, o ex-ministro Gedel Vieira Lima e o ex-assessor especial da presidência Rodrigo Rocha Loures. O ex-presidente do Grupo Odebrecht deixou a carceragem da Polícia Federal em Curitiba depois de 2 anos e meio. Marcelo Odebrecht vai cumprir o restante da pena na casa dele em São Paulo pelos próximos 7 anos e meio. O empresário foi condenado por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, foi novamente condenado na Operação Lava Jato. Desta vez a mais de 15 anos de prisão, mas ainda pode recorrer. Cabral já havia sido condenado a 72 anos de cadeia em 3 processos. Depois da Câmara de Santos aprovar o reajuste do ISS para empresas portuárias, foi a vez de Guarujá seguir o mesmo caminho. Foram 16 votos favoráveis e nenhum contrário. O aumento deve entrar em vigor a partir de abril do próximo ano. A segunda sessão extraordinária sobre o tema na Câmara estava marcada para começar às 11 da manhã, mas atrasou cerca de 1h30. O projeto prevê aumento de 3% para 5% no imposto sobre serviços para empresas que atuam no porto. Os vereadores aprovaram a medida de forma unânime. Já amanhã, o corpo técnico da Câmara preparará o autógrafo de lei e será protocolado na prefeitura para que o prefeito sancione e faça a promulgação, que é publicar no Diário Oficial, já para que a lei possa entrar em vigor o ano que vem. O novo percentual passa a ser cobrado a partir de abril, aqui no Guarujá e em Santos, que também aprovou o reajuste. Isso vai garantir um aumento de R$40 milhões na arrecadação de Guarujá e R$64 milhões em Santos. Recursos estes que, obviamente, devem ser utilizados para ações, né, que estão há muito pendentes na cidade, como infraestrutura, saneamento. Eu acho que é importante esse aumento de arrecadação. Em nota, o Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, SOPESP, demonstrou, abre aspas, total preocupação com os impactos nos custos operacionais e logísticos no porto, em razão das medidas adotadas por essas duas cidades, fecha aspas. Ainda segundo o SOPESP, a nova taxação pode provocar fuga de cargas para outros complexos portuários e demissão de funcionários. Sobre o aumento do ISS para empresas ligadas ao porto e também outros assuntos, eu converso com um economista, professor de EAD, do curso de EAD de Gestão Financeira Pessoal e Familiar e Gestão Pessoal de Investimentos em Renda Fixa e Variável da Unisanta, Gabriel Sarmento Eide. Gabriel, boa noite, obrigado, por participar aqui com a gente. Esse aumento de imposto vai afetar de que maneira as empresas portuárias, professor? Então, todo aumento de imposto ele sempre vai gerar um efeito em cadeia. Não tem como ele não gerar efeitos tanto na receita da empresa, aumentando suas despesas, e efeitos sociais. E vai ser transferido para o consumidor no fim da história também, né, professor? Sempre vai para o elo mais fraco, que é o consumidor. Mas não só o consumidor nesse caso, porque como nós estamos falando de empresas portuárias, sim, o produto delas não necessariamente vai diretamente para o consumidor. Tá, é uma cadeia grande. É uma cadeia longa e, consequentemente, o elo fraco aqui vai ser o funcionário. É quase que natural que a empresa, para reduzir os custos, ainda em vistas dessa nova CLT, ela venha fazer alterações na sua mão de obra, ocasionando demissões, novas contratações com salários mais baixos, para equilibrar as finanças. A empresa ela tem que dar lucro, ela tem que sobreviver e ela vai tentar buscar esse equilíbrio onde for possível. Principalmente na iniciativa privada, né, professor? Principalmente na iniciativa privada. Esse equilíbrio não tem como e se for preciso demissões, as demissões vão ser... Vai ter que ser feito. Antes demitir alguns poucos do que fechar a empresa. Até porque essa nova CLT também já tem causado isso, porque a gente tem isso em universidades aí, por exemplo, sim, né?
que estão demitindo um número enorme de professores, por exemplo. Também, no interior de São Paulo, as grandes empresas que têm muito chão de fábrica também já fizeram uma redução muito grande da mão de obra para se adequar à nova lei. A demissão é a melhor maneira, é a melhor fórmula para equilibrar despesas, professor? Dentre os gastos hoje do Brasil, a mão de obra é um peso muito grande. Porque o empresário brasileiro parece que nesses momentos o primeiro pensamento dele é demitir, né, funcionários. Muitas vezes é a única alternativa. Às vezes ela tem uma linha produtiva que não tem que ser alterado. Então ela vai buscar as soluções onde ela tem onde trabalhar. E infelizmente muitas vezes é a mão de obra. O Sopesp alega aí, segundo, né, a nota que eles nos enviaram, que isso pode causar fuga de cargas para outros portos. Pode realmente acontecer isso? Quer dizer, a cobrança desse ISS é menor nos outros portos? Porque me parece que os outros portos já cobravam mais até do que aqui. Aparentemente, praticamente todos os portos já estão cobrando a mesma taxa, com exceção, acho que, do Paraná. Mas quer dizer, mesmo aqui assim, é onde se cobrava menos, aqui é onde se cobrava menos, exatamente. Mas não é uma questão simples. Você não pode alterar o fluxo de uma carga logístico, seja por ferrovia ou rodovia, para um outro estado. Não é um processo fácil, muito menos barato. Então, o desvio de carga é um dos menos solução possíveis. Simplista, né, professor? Não, e bem difícil. Só pouquíssimas cargas podem ser transferidas assim de porto. Não é um processo fácil. Bom, vamos aguardar daqui mais para frente, quando entrar em vigor, porque parece que só em abril, aí a gente vai também ter uma posição mais consolidada. Mudar um pouquinho de assunto, aproveitar a sua presença aqui, professor, falar de educação financeira. A segunda parcela do 13º deve ser depositada amanhã, muita gente já recebeu a primeira parcela. Qual é a melhor maneira para se utilizar esse dinheiro a mais que todo mundo recebe no final de ano, professor? Todo dinheiro a mais, seja FGTS, 13º, ou a venda de umas férias, você tem que pôr na ponta do lápis e ver como está a sua situação financeira. Se você tem algum tipo de dívida, sempre antecipe. A taxa de juros no Brasil é uma das maiores do mundo. Pagar dívidas. Pagar dívidas e antecipar dívidas. Sempre. Não pense depois fazer um investimento ou pegar esse dinheiro e gastar. Primeiro equilibre as contas. Aproveita já final de ano, uma resolução boa para o ano que vem. Mas não é fácil, né, professor? Não, porque a gente é. sabe. Não é da cultura do brasileiro esse planejamento financeiro, principalmente. Nem das empresas. Nem das empresas. Nem das empresas. É uma das principais causas de falência no Brasil. Falta de planejamento financeiro. Lamentável, né, Lamentável. Isso. E vai dessa cultura. A gente não tem a cultura em casa de pegar o dinheiro, primeira coisa. Vamos pensar nas dívidas? Quais são? Vamos quitar. Vamos equilibrar as finanças. Vamos ganhar um fôlego a mais. Para daí pensar no que fazer com o dinheiro. O problema é que muitas vezes a pessoa vai e primeiro gasta. Depois ela percebe o rombo no seu orçamento. Agora, professor, se não der para segurar essa tentação de gastar, porque vamos combinar também, né? A pessoa o ano inteiro trabalhando, tal, chega no final do ano também, quer se dar o prazer de poder comprar alguma coisa ou presentear alguém, não é verdade? Sim. Qual a melhor maneira, então, se esse for o caso, de como gastar esse dinheiro? Com equilíbrio. Quer gastar um pouco? Separa uma parcela desse valor para as dívidas e separa outra parcela para dar os presentes das pessoas no Natal. E buscar pagar à vista. Sempre busque pagar à vista. E se você quiser uma outra dica legal, tenta pagar em dinheiro. Para você ter o efeito subjetivo de sentir... Isso dá poder de negociação também, né, professor? Poder de negociação no preço e você sente mais. Porque quando você passa o cartão, também não quer perder o negócio dele, né? Não, e o comerciante também tem que viver. Se não tiver comércio, melhor um pássaro na mão agora do que 2 voando, como a gente costuma dizer. Com certeza absoluta. Bom, o final do ano está chegando aí, é importante, obviamente, que tenha esse planejamento, e as pessoas também têm que pensar, porque justamente no começo do ano agora, né, professor, muitas contas, né? Eu recebi meu carnê de IPTU hoje, eu já sei que eu vou ter que pagar meu IPVA também agora em janeiro, então as pessoas também têm que pensar um pouquinho nisso. Matrícula das escolas. Matrícula das escolas, material escolar também. Janeiro e fevereiro costumam ser os meses de maiores gastos. E são gastos que não dá para evitar. Também é importante pensar nisso e botar no papel, fazer uma planilha, na verdade, eu acho que é o melhor, não é? A planilha, visualizar ali fica mais fácil. A planilha é a melhor alternativa para qualquer um. Qualquer um tem condição de fazer uma planilha e ela não precisa ser no computador, no Excel, no aplicativo de celular, papel e lápis. Mas o mais importante na hora de fazer uma planilha é a delimitação de quanto você ganha, que você tem que ter uma referência de quanto você tem. E aí você ir colocando uma simulação de tudo que você vai gastar. E tentar separar em grupos. Casa, alimentação, transporte, aquelas despesas educação. Que são obrigatórias mensalmente, não é, professor? Com certeza, as despesas fixas. E as essa variáveis. Não tem como fugir, né? Que todo mês tem que pagar. Elas cobrem em torno de 70% do orçamento do brasileiro. Então você, na verdade, tem para trabalhar 30%. É nesses 30% que você tem que trabalhar. Outra coisa que, assim, não é do hábito do brasileiro também, é poupar, não é, professor? Quer dizer, desse orçamento e dessa planilha, incluir também lá uma parcelazinha para você ter de reserva para um momento mais complicado. Com certeza.
Menos de 10% da população brasileira tem o hábito de poupar regularmente. Qual o ideal? Existe uma porcentagem ideal para se tentar? A partir de 5% da sua renda. Pelo menos 5%? Pelo menos 5%, e eu diria que o limite máximo de 15% já está excepcional. Já está ótimo. Mas tem uma coisa muito importante na hora de poupar. Não tenha uma poupança, tenha duas. Em 2 bancos diferentes, 2 contas diferentes. Em uma você guarda a sua reserva de emergência. É uma poupança que você não vai mexer somente em emergências. E ela tem que ter ali o equivalente de 6 a 12 meses das suas despesas fixas. Por isso a importância da planilha, para você saber esse valor. Naquela planilha você tem lá um valor de quanto você paga por mês. Por mês. E aí o ideal é você ter de 6 a 12 meses reservados. Isso vai gerar uma segurança, um equilíbrio financeiro para você, que no momento de uma eventualidade, que infelizmente não é tão eventual assim, vai ocorrer, você utiliza esse capital poupado e evita contrair uma dívida não planejada. E que vai pagar provavelmente juros altíssimos. O cheque especial quadruplica ao longo de um ano. Mesmo com as mudanças aí agora, os juros ainda estão muito altos, né, professor? Os maiores do mundo. E o cartão de crédito aumenta 7 vezes em um ano. Quer dizer, tendo essa poupança aí não tem susto também, né, professor? Dá para passar de uma maneira mais tranquila, né? 80% dos endividamentos hoje no Brasil poderiam ser prevenidos somente com esse hábito da poupança. Depois que você consolidou essa poupança, que você pensa em fazer uma outra poupança para investimentos. Falar um pouquinho também da reforma da Previdência, professor. Como que o senhor avalia as propostas que provavelmente devem ser votadas, né? Agora ficou para fevereiro, a votação dessa reforma da Previdência? A reforma ela ainda está muito turva sobre o que realmente vai acontecer. Mas, independente do que seja negociado na Câmara, vão ocorrer alterações. Principalmente por conta da alteração da CLT, que já reduziu a quantidade de contribuições previdenciárias. Então, a Previdência vai ter que se adequar a essa nova realidade. É inevitável que haja essa reforma, né? Isso é ponto pacífico. A partir do momento que a CLT passou, a Previdência foi afetada. O brasileiro precisa começar a criar o hábito de poupar. Nem 5% dos brasileiros hoje tem uma poupança financeira, que é carro quitado, casa quitada e uma poupança para aposentadoria. Um valor muito, muito baixo. O brasileiro não pensa na aposentadoria. Não pensa. Ele Previdência privada no país E ela também, além de ser baixa em termos de volume, ela também não está rendendo muito. Há a falta da educação financeira. O brasileiro precisa assumir essa responsabilidade. Põe na cabeça que de cada 10 decisões do seu dia, 9 envolvem dinheiro. Por que não estudar como utilizar esse dinheiro de maneira mais eficiente? Tem tantas alternativas, nós temos um dos melhores mercados financeiros do mundo, dos mais seguros e mais regulamentados, repletos de seguranças e garantias, e as alternativas vão de R$1 a R$100 de investimentos. É o caso de se ter uma matéria para a criançada, por exemplo, de educação financeira? Com certeza absoluta. Já alguns estados do Brasil já discutem para desenvolver essa cultura, porque não é da cultura realmente do brasileiro e é mais do que nunca importante nos tempos que nós vivemos. Não só nos tempos que nós vivemos, mas é importante, né? Sempre foi. Controlar, né, as suas finanças. Né? Com certeza. Professor, aproveitar aqui que o senhor está aqui, falasse um pouquinho, aproveitando, sobre os 2 cursos de gestão aqui da universidade. Nós temos 2 cursos já disponíveis, já estão com inscrições abertas e já estão ocorrendo. São cursos de extensão no módulo EAD e você pode entrar no curso e fazer ao seu ritmo, no seu tempo. Sim. Um fala de gestão financeira pessoal, em que o foco é a pessoa aprender a organizar as suas finanças, mas não só pela parte matemática da coisa. Ele vai aprender os conceitos de cheque especial, cartão de crédito, empréstimo pessoal, financiamento, seus direitos do consumidor e portabilidade de crédito. É um curso prático, que eu elaborei durante os anos que eu estive trabalhando na Unicamp com o programa de educação financeira lá. O foco é ele alcançar o equilíbrio financeiro e depois a estabilidade financeira. Feito esse curso, o essencial, o recomendável é que ele faça o 2º curso, que é o Gestão de Investimentos em Renda Fixa e Variável. Esse curso é um curso sem nenhum viés. Não é elaborado por alguém que trabalha no mercado financeiro. É elaborado por alguém que trabalha com educação. É um curso que ele vai entender e compreender em detalhes as vantagens e desvantagens, os custos e as tributações e o funcionamento de todos os principais investimentos, tanto em renda fixa quanto variável no Brasil, e vai ter confiança para começar a fazer o seu próprio planejamento e não depender de ninguém. E aí ele vai alcançar a autonomia financeira e depois a independência financeira. Bem legal esses 2 cursos, né? Sim. Isso é mercado financeiro, tal, para mim é sopa de letrinha também, né? É verdade. Rapidinho, professor, o senhor tem um blog também? A gente acabou de lançar um blog que se chama Vamos Falar de Dinheiro, aqui no portal da Unisanta. E a partir dessa semana começam a sair as postagens. Eu vou tratar de todos os assuntos relacionados a dinheiro. Acessa pelo unisanta.br? Pelo portal da Unisanta.com.br. portalunisanta.com.br. Portalunisanta.com.br. Isso.
Lá tem a seleção do Vamos Falar de Dinheiro. Nesse portal, nesse blog, a gente vai postar bastante reportagens e bastante perguntas e respostas dos dia a dia dos meus alunos também. Eles trazem perguntas cotidianas, de situações financeiras, eu vou trazer as respostas no blog. Professor Gabriel Sarmento, muito obrigado, viu, pela entrevista agradeço. e uma boa noite. Para você também, boa noite. A edição de hoje termina aqui no youtube.com/santaportal. Você pode rever todas as reportagens aqui do Caderno Regional. Uma boa noite para você e até amanhã.